Mensagem maravilhosa, né? Onde aqui nós vamos ver um diálogo entre Deus e Jó, né? E Deus dialogando com Jó e Jó dialogando com Deus a respeito da sua enfermidade, a respeito do seu problema, o porquê que ele estava passando por aqui. E Deus vai mostrar aqui através da palavra o que Deus mostrou para Jó. E o que Jó, né, no final da mensagem ele disse para Deus. E nós vamos entender, né, um pouquinho do querer de Deus na nossa vida. Irmãos, nós vamos ler aqui uns 3 versículos, amém? Mas o primeiro versículo que eu quero ler, ele está no livro de Jó, capítulo 38. Logo no versículo 3, aqui algumas perguntas que Deus faz para Jó. Amém? Eu vou ler na Bíblia a Nova Vida, amém? Na linguagem atual. Talvez possa estar um pouquinho diferente dos irmãos, mas irmão, presta atenção no que diz aqui, ó. Jó 38, 3 diz: prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas a você. Me responderá. Aí ele diz assim: se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Quem mediu os limites de suas dimensões? E quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo? E quem colocou a primeira pedra dessa construção? Agora aqui ele vem fazer outras perguntas para Jó, mas agora ele já está aqui no capítulo 39. Aí ele pergunta para Jó, e diz assim, no 39, 3. Amém? 39, 5, irmão. E diz assim: quem deu liberdade ao jumento selvagem, que corre veloz pelos campos? Quem soltou as suas cordas? Quem lhe deu as planícies salgadas como lugar de habitação? Ele detesta a agitação da cidade e não pode ser domado e nem obrigado a levar carga. O 9 diz assim: por acaso o boi selvagem trabalha para você como um boi manso? Por acaso ele vem passar a noite no curral? O 10 diz: você pode usar um boi selvagem para puxar o arado e preparar a terra? Aí no versículo 13 ele diz: a avestruz, ela bate as asas, contente da vida, mas ela não tem asas e pulmão como a cegonha. E aí ele continua dizendo: ela põe seus ovos na areia e nem se dá ao trabalho de chocar. Ela deixa o calor do sol chocar os ovos, sem pensar que eles podem ser esmagados ou comidos pelos animais selvagens. Aí diz: ela não cuida de seus filhos com amor. Parece até que os filhotes não são dela, e não se importa que os seus esforços sejam inúteis. Agora, sabe por que ela faz isso? Porque Deus não deu sabedoria e inteligência à avestruz. E ele diz no 18: no entanto, quando se trata de correr, a avestruz ri do cavalo e do melhor cavaleiro. Agora vamos
Estamos aqui, irmão? Amém? No versículo já, no capítulo 40, o versículo 15. Capítulo 40, versículo 15. Aí diz: observe bem o bemote. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como o boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos de sua barriga. A sua cauda balança como o cedo. Os tendões de suas pernas são duplamente traçados. Os seus ossos são duros como bronze. O seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima. Sou eu, seu Criador. Sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos, e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e juncos lhe dão sombra quando se deita. E ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, e nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Agora o versículo chave dessa mensagem é Jó 42. Ele diz assim: esse é o versículo tema da mensagem. Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Vamos orar? Altíssimo Deus, Senhor, em teu nome, meu Pai, nessa noite, Senhor poderoso, aqui estamos, meu Pai, para falar da tua palavra. Senhor, eu peço para ti nessa noite, meu Pai, sabedoria, graça, entendimento, meu Pai, para nós falar da tua palavra, Senhor, e nós, meu Pai, testificar de ti, Senhor, porque é a tua palavra, meu Pai, e eu creio, Senhor, que tu vai fazer maravilha, e assim, Senhor, nos ensina e nos dê a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, graças a Deus, uma mensagem maravilhosa, onde nos mostra para nós, né? Jó, no momento de lamentação com Deus, Jó se mostrando diante de Deus as suas dificuldades, da sua enfermidade. Mas o Senhor fez algo maravilhoso. O Senhor mostrou para Jó, né, o tamanho poder desse Deus que nós servimos. O tamanho poder desse Deus que nós estamos servindo. E Deus mostrou para Jó, não é verdade? Aquilo que aqui nós lemos no capítulo 42, onde Jó verdadeiramente ele se humilha diante de Deus e reconhece que todo o poder está na mão de Deus. E o mais interessante é que Deus mostrou isso para Jó através de tudo aquilo que ele havia criado, através de tudo aquilo que ele tinha feito. Eu creio que Jó, depois desse testemunho verídico do nosso Deus, ele pôde entender o quanto era tão pequeno a sua enfermidade diante de tudo aquilo que Deus fez. E nós trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, é isso que nós temos que entender do Deus que nós servimos. Que nós temos que entender o porquê que muitas das vezes
ou acontece uma coisa conosco, e nós clamamos a Deus, e nós pedimos a Deus, e nós achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Glória a Deus. Mas não é verdade. A palavra de Deus, ela diz para nós: por um acaso haveria alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? O nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Glória a Deus. E nosso Deus mostrou através da criação que Ele fez. Como é que Ele criou cada animal? Como é que Ele fez cada bicho? E o que cada um estava ordenado a fazer. E como diz Jó, tu ainda quer contender contra mim? Porque quando você pega aqui, irmão, no capítulo 40, olha o que Deus diz para Jó. Deus diz assim, por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Aleluia, Deus. Jó estava clamando da sua luta. Jó estava clamando da sua tribulação. E Deus mostrou para ele através da natureza. Aleluia, Deus. Porque nós temos que entender, irmão, a soberania de Deus. Será que Deus não sabe o que eu estou passando? Glória a Deus. Será que Deus não sabe o que os irmãos estão passando? E por que será que Deus está permitindo isso na minha vida? E por que será que Deus deixa que isso aconteça na minha vida? Simplesmente porque Ele é Deus. Aleluia. E ninguém pode impedir os planos de Deus. Glória a Deus. Ninguém pode impedir. Hoje você pode estar lá embaixo. Amanhã o Senhor pode te levantar. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, meu Deus. Amanhã o Senhor, como diz, pode te virar o seu cativeiro. Glória a Deus. Olha lá no passado, quantos milagres o Senhor fez. Quantas maravilhas o Senhor fez. E Ele continua fazendo. A questão, irmão, que nós não podemos de maneira alguma criticar esse Deus por aquilo que eu estou passando, ou por aquilo que você está passando. Ou por que será? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Mas Deus, Ele quer que nós, com um coração simples, humilde, reconheça essa tamanha, essa soberania de Deus. Glória a Deus. E reconheça, pela própria criação que Deus fez. Aleluia. E todos os animais seguem aquilo que Deus fez. Amém. Glória a Deus. Todos. E cada um deles faz aquilo que foi ordenado por Deus. Aleluia. E aí Ele mostra os animais o que cada um deles faz. Será que alguém teria coragem de colocar um boi selvagem dentro do seu curral? De maneira nenhuma. O irmão já está falando boi selvagem. Ele não é um boi manso. Olha Deus fazendo a diferença. E por que Deus fez o boi selvagem? E por que Deus fez o boi manso? Quem sou eu para contender contra Deus? É verdade, Senhor. Glória a Deus. Sobre a sua criação. Glória a Deus. Deus quis fazer assim. E eu tenho que entender que é a vontade de Deus. É verdade. E Ele continua mostrando para Jó, através, não é verdade, daquilo que ele havia feito, para que Jó pudesse enxergar, através de tudo que ele havia feito, o tamanho poder desse Deus que nós servimos. Porque, irmãos, na nossa vida, sempre alguém ensinou alguém.
Se hoje você é um profissional, porque alguém te ensinou você a ser um profissional. Glória a Deus. Se hoje você aprendeu a fazer alguma coisa, é porque alguém ensinou. E a Bíblia pergunta: quem é que ensinou Deus? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém ensinou Deus. Glória a Deus. Essa é a soberania de Deus. E esse deve ser o nosso entendimento. Agora, quando nós, não é verdade, fazemos como diz a Bíblia: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ao invés de eu criticar, ao invés de eu perguntar para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, eu se humilhar e falar: Senhor, eu recebo essa posição, eu recebo essa luta, mas eu vos peço, Senhor, me ajuda a carregar. Glória a Deus. Me ajuda a carregar, Senhor. O Senhor vai nos ajudar. Agora, o que nós não podemos, irmão, é acharmos que nós somos o Senhor. Que isso tem que sair porque eu estou ordenando. Quem é você para ordenar alguma coisa? Quem somos nós para ordenar alguma coisa? Então, se nós, irmão, somos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, se nós aprendemos alguma coisa, é porque Deus permitiu. Porque se Deus, irmão, não permitir, nada o homem pode fazer. Nada o homem pode realizar. Por isso que, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Deus não pode operar aonde há ira. Eu estou cansado dessa luta. Eu estou cansado desse problema. Eu estou cansado disso. Ao invés de nós dizer assim, vamos fazer como diz aqui a Bíblia, ó. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, Senhor. Senhor, eu compreendo. O Senhor está lá no alto do céu me vendo. Senhor, eu compreendo, Senhor, que isso que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, agora eu compreendo, Senhor, que para Ti essa luta não é nada. Amém, Jesus. Diante de tudo que Tu criou, Senhor. Aleluia. Diante de tudo que Tu fez, o que é essa luta? O que é esse problema meu diante de tudo que Deus fez? Glória a Deus. Não é nada. Então Deus, Ele se revela para nós aqui nessa noite através da sua criação. Amém. Através daquilo que Ele criou. E isso está aí para todo homem ver. E isso a ciência não pode mudar. O homem com mais sabedoria não pode mudar. Cada um está cumprindo aquilo que Deus ordenou que fizesse. Aleluia. Ontem eu estava meditando nisso, nessa mensagem. Eu até falei para a Rebeca, eu falei: olha, aqui nós podemos incluir até os outros bichos. Alguém pode falar: por que será que o papagaio fala, né? Porque Deus determinou que ele falasse. Por que será que o bicho preguiça não tem que andar daquele jeito? Porque Deus determinou que ele andasse daquele jeito. Olha, o canguru não podia andar, por que ele pula? Porque Deus determinou que ele pulasse. Então nós temos que entender o que Deus determina na nossa vida. O que Deus determinou, procura aceitar. Procura aceitar. E saber que Deus vai te ajudar. Como a sua vida vai melhorar. Se você aceitar e falar: Senhor, eu aceito isso, mas eu peço, Senhor, me ajuda. Agora, se nós, através da luta, começarmos a murmurar, começarmos a criticar, começarmos a dizer: ah, por que que tudo acontece comigo? Por que que isso não acontece com fulano? Por que que não acontece com Beltrano?
determinação de Deus. Quando eu li essa mensagem, eu vi, olha, está vendo Deus mostrando para Jó do que ele havia determinado. Então Deus havia determinado que Jó teria aquela enfermidade. Não questiona Deus. Mas irmão, Jó, ele não tinha pecado. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro. Sim, mas Deus determinou que ele tivesse. Porque, irmãos, se tem um momento na vida do homem, o homem conhece o que é a fragilidade, o homem conhece o que é a impotência, o homem conhece o que é o Deus soberano. É no momento da dor, é no momento da cama, é no momento do ai-ai. Nesse momento, ele reconhece Deus. Eu me lembro muitas vezes, quando meu pai ia visitar algumas pessoas que estavam doentes, e nós conhecíamos que essas pessoas, muitas das vezes, eram até muito incrédulas, ou era muito áspera. E quando nós perguntávamos, e aí pai, como que está fulano? Ele falava, fulano está um pão de mel. Por que pão de mel? Porque hoje ele está calmo. Agora ele aceita este Jesus. Agora nós falamos de Jesus para ele, ele aceita. Irmãos, a Bíblia não mente. Tem muita gente hoje, no dia de hoje, esperando esse momento, sendo que a Bíblia fala, olha, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. Lembra do Senhor enquanto você tem saúde, enquanto você está de pé, enquanto você pode ir para a casa do Senhor. Porque amanhã você pode, não é verdade, estar lá numa cama, aí você dizia, ai pastor, se Deus me levantasse daqui, eu ia para a igreja todo dia. E por que você não foi quando estava com saúde? Então, irmão, Jó, através da sua enfermidade e através da criação que Deus fez, ele reconheceu mais a Deus. Amém, Jesus. Ele pôde ver Glória a Deus. o Deus tão poderoso que é. Glória a Deus. Então Deus quis mostrar para Jó, olha Jó, pensa bem, analise comigo, né? Pense, se você parar para pensar, você vai ver que, olha, eu criei esse animal pelo monte, eu criei ele assim como criei você. Pensa bem, você imagina a força que eu dei nos lombos dele. E por que Deus fez isso? E Deus disse que só ele pode domar esse animal. Aleluia. Então, irmão, Glória a Deus. se Deus teve poder Aleluia. de criar uns animais tão fortes como esses animais, se Deus teve poder de fazer toda essa natureza, se Deus teve poder, como ele mostra aqui, de fazer com que, não é verdade, estendesse e medisse o prumo, como ele diz aqui, olha, alguém mediu os limites e as dimensões do céu. Verdade, Senhor. E no que está seguro isso? É verdade, Senhor. Alguém foi ajudar a Deus? E as estrelas que ele formou? Então, se Deus pode fazer isso, o que é para uma lepra diante de Deus? O que é um câncer diante de Deus? Nada. O que é, irmão, enfermidades que parecem ser incuráveis diante de Deus? Se nós olharmos o que Deus fez, formou e continua fazendo por nós, o problema que nós temos não é nada para Deus. A questão é que esses problemas, ele nos ajuda a nós se levantarmos. Glória a Deus. E Jó se levantou de uma maneira tão maravilhosa.
E Jó se levantou de uma maneira tão maravilhosa que Deus deu para ele. Quando ele reconheceu Deus, para onde ele diz aqui no 42, né? Que ele reconheceu esse Deus, que olha o que Deus disse, que Deus fez na vida de Jó, no final. A Bíblia diz assim, que o Senhor abençoou Jó. E o Senhor deu muito mais do que ele tinha antes. Aleluia, Deus. Jó, o Senhor deu para ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E a palavra de Deus diz que Jó também teve mais 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz, né, que as filhas de Jó, elas se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra. Aleluia, Deus. Quando Jó reconheceu Deus, Glória a Deus. e Jó se humilhou diante de Deus e entendeu que ele estava passando, era plano de Deus, era projeto de Deus. Glória a Deus. Então tem coisas na nossa vida que nós passamos que é nós que vamos passar. E nós não podemos murmurar. Nós temos que fazer, sabe o quê? Clamar a Deus por ajuda. Porque uma certa vez a palavra de Deus diz, os discípulos estavam com Jesus e um deles perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que pecou para que essa criança nascesse cega? E o Senhor disse assim: olha, nem ela pecou e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Se certamente Jó não tivesse ficado daquela lepra, se certamente Jó não tivesse ficado daquele jeito, nós não teríamos uma mensagem linda como essa que nós temos, de um homem que foi íntegro a Deus e reconheceu esse Deus e se humilhou diante desse Deus. Obrigado, Senhor. Então, é a mesma coisa essa mensagem que eu estou falando para os irmãos. O Senhor disse: olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para o nome de Deus ser glorificado. E o Senhor ali pegou um barro, colocou no lodo, colocou nos olhos daquele jovem e ali mandou ele lavar no tanque de Siloé. Ele lavou, voltou vendo. E isso aconteceu o quê? Os judeus que antes tinham visto que aquele homem era cego, eles foram perguntar para o pai: mas o seu filho não era cego, como é que ele está vendo? Pergunte para ele, interroga ele. E ele dizia: olha, um homem chamado Jesus de Nazaré, ele passou um lodo nos meus olhos e hoje eu estou vendo. Glória a Deus. Então, irmão, não tem luta sem vitória e não há vitória sem luta. Glória a Deus. Então, se você quer vitória, saiba, eu preciso enfrentar a luta. Porque pessoas que não estão prontas para enfrentar a luta, ele não consegue vitória. Então, para você ter vitória, se prepara para a luta, se prepara para a perseguição, se prepara para todas as coisas da adversidade. Porque a verdade é essa: o Senhor está pronto para dar bênçãos para nós. Mas nós precisamos nos preparar, porque Ele está pronto. Mas o Senhor, com seu infinito poder, mostrou para Jó e mostra para nós que Ele fez toda a criatura, Ele fez todo o universo. Então, o que é para Deus um probleminha nosso? Não é nada. Basta nós se humilhar e crer no Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim abençoe cada um dos irmãos.